Uma das coisas mais comuns quando eu vou orientar alunos meus, mentorandos, no aprendizado e na prática da meditação, são os obstáculos com os quais essas pessoas se deparam. Alguns desses obstáculos são objeções, ou seja, são desculpas que essa pessoa encontra, né, ou cria da própria cabeça. É claro que existem objeções e objeções, existem obstáculos e obstáculos. Nem tudo é fraqueza, nem tudo é desculpa inventada, nem tudo é desculpinha, né, como se costuma falar. Tem coisas que são realmente plausíveis, são genuínas, são dificuldades genuínas com as quais as pessoas precisam lidar e, inevitavelmente, elas encontram esses obstáculos ou problemas ou dificuldades. O meu objetivo aqui é justamente tratar de algumas dessas dificuldades, procurando entender e analisar até que ponto esses problemas ou dificuldades ou obstáculos são reais ou são inventados, são imaginários. Para identificar e analisar algumas dessas dificuldades, alguns desses obstáculos, eu acho que é interessante começar por alguns pontos que eu abordo no meu curso. O link, como sempre, está na descrição para vocês, né? Então, quem ainda não fez o meu curso de meditação, seja bem-vindo. E lá no meu curso, em algumas aulas, eu trato justamente de alguns aspectos que são os mais problemáticos, que são os aspectos que mais causam dificuldades, tanto para quem está começando como para quem está continuando a prática da meditação, e que às vezes causam a maior quantidade de desistências e de desânimo. Por exemplo, primeira dificuldade ou primeiro obstáculo que se destaca entre os mais importantes é o obstáculo do corpo. O corpo traz uma série de dificuldades quando se trata de meditar. Como eu disse, eu explico isso detalhadamente no meu curso, mas vale a pena trazer algumas informações importantes aqui para este vídeo. Por exemplo, o simples fato de você se colocar sentado de pernas cruzadas já representa uma dificuldade gigantesca para a maioria das pessoas que não está acostumada a se sentar de pernas cruzadas. A maioria das pessoas, quando vai se sentar, se senta numa cadeira ou num sofá. E esses objetos, né, tanto uma cadeira como um sofá, têm como característica facilitar muito esse sentar-se. Você acomoda o seu quadril sobre uma superfície que é relativamente sólida e confortável e, principalmente, você apoia as costas numa superfície que também é estável e confortável e, consequentemente, todo conforto e estabilidade ao se sentar vai ser o resultado não da sua condição corporal, da sua consciência corporal, mas principalmente do nível de conforto e solidez daquele próprio objeto, a cadeira ou o sofá. E aí é que as coisas ficam complicadas quando a pessoa vai meditar, porque afinal de contas, ao meditar o que a gente recomenda é sente-se no chão de pernas cruzadas e sem apoio para as costas. Isso é quase impossível para a maioria das pessoas, como foi para mim quando eu comecei a meditar. Não digo quase impossível porque eu já tinha um certo preparo físico em outras áreas, né? Eu venho das artes marciais, mas foi difícil de alguma forma, porque permanecer sentado por algum tempo, por um tempo pequenininho, talvez não seja muito difícil para quem tem alguma habilidade com artes marciais. Mas, se isso se perpetua por 10, 15, 20 minutos, as coisas podem ficar bem complicadas. Então, eu passei por dificuldades também. E como é que a gente lida com isso? Com preparo físico, com atividades que vão promover não apenas a robustez física, ou seja,
níveis cada vez maiores de habilidade corporal para suportar condições que, para a maioria das pessoas, representariam desconforto, como também a capacidade de me manter naquela condição pelo tempo que for necessário. Porque só para traçar um panorama do que acontece. Quando você se senta com as pernas cruzadas, você vai dobrar as pernas numa condição que exige uma acomodação muscular e articular com a qual você não está acostumado. Então, se as pernas estão colocadas dessa forma, quando você se senta numa cadeira, quando você se senta com as pernas dobradas, as pernas vão se voltar para dentro. Então, os pés eles não estão mais apoiados um ao lado do outro, no chão. Eles estão dobrados e voltados um contra o outro. Isso exige uma acomodação muscular e articular que, para a maioria das pessoas, resulta em formigamento, em dormência, o que nos dois casos é extremamente desconfortável para quase todo mundo. Isso falando só das pernas. Tem também a questão do quadril. Você vai apoiar o bumbum, as suas nádegas, numa superfície que não é fofinha, como a de uma cadeira estofada ou como a de um sofá. Você vai apoiar o seu quadril, as suas nádegas, numa superfície que é rígida. Você vai ali usar um tapetinho, alguma coisa assim, mas de um modo geral é muito mais rígido do que seria um sofá. E isso também traz desconforto. Depois tem as costas, porque você não está mais apoiado numa cadeira. Você está mantendo a sua coluna mais ou menos alinhada sem apoio nenhum. E o que sustenta esse alinhamento é a musculatura que envolve a sua coluna vertebral, que dá sustentação para suas costas, para o seu tronco. Então você vai precisar ter alguma força abdominal, alguma força na musculatura lombar, principalmente, que está ali na base da coluna. E é com base nessa musculatura da base, tanto à frente, o abdômen, como na parte de trás, a lombar, que você vai sustentar a sua coluna mais ou menos alinhada. Eu digo mais ou menos alinhada porque, ao longo da prática, quem estuda comigo já sabe disso, não é necessário manter a coluna perfeitamente alinhada durante todo o processo. Você pode relaxar um pouquinho, pode se inclinar um pouquinho, pode curvar um pouquinho a coluna, não tem problema nenhum, desde que você consiga manter a sua respiração fluida, natural e sem interrupções, sem bloqueios. E aí a gente entra num segundo aspecto, que é o aspecto respiratório. Notem, então, antes de passar para o aspecto respiratório, que o aspecto corporal sozinho já traz um monte de dificuldades. Eu mencionei aqui rapidamente 3, que são as pernas, o quadril e a musculatura das costas, o próprio tronco que precisa se manter mais ou menos alinhado. Como eu disse, eu explico detalhadamente essas coisas todas lá no meu curso de meditação, mas eu estou aqui tentando traçar um panorama dos obstáculos que surgem para quem vai praticar. No caso da respiração, isso está relacionado tanto com o modo como você posiciona o seu corpo, porque, embora você possa curvar um pouquinho a sua coluna, você vai perceber que se você curvar demais a sua coluna, a sua respiração vai começar a ficar travada, bloqueada, curta demais. E uma respiração curta, ela tende a produzir um efeito que é muito ruim para quem quer meditar. Quanto mais curta a respiração, mais rápida a respiração vai ser. E quanto mais rápida for a respiração, o fluxo, o ritmo da respiração, mais acelerada a sua mente vai ficar. O que quer dizer que mais agitação mental você vai enfrentar. E é por isso que a respiração é tão importante e é utilizada por muitas pessoas como um recurso extremamente valioso e extremamente eficiente para produzir quietude mental. Pessoas que são ansiosas demais ou agitadas demais
Eu sempre recomendo, se o corpo não é um problema para você, se você consegue acomodar sua postura com certa facilidade, então você vai utilizar o recurso da respiração para produzir quietude mental, para desacelerar os movimentos mentais. Isso pode ser feito contando as respirações, estabelecendo um ritmo respiratório um pouco mais lento do que aquele que você está acostumado no dia a dia. E também pela simples observação da respiração. Sempre, é claro, um parênteses importante, um destaque importante aqui, é fundamental não forçar a respiração, porque para quem não está acostumado a respirar de um jeito específico, ou seja, realizar exercícios respiratórios que ao mesmo tempo pressupõem e melhoram a consciência respiratória, para muitas pessoas isso implica forçar a respiração num certo ritmo. E forçar a respiração num certo ritmo significa ficar ofegante em pouquíssimo tempo. Então, uma vez que você estabelece um ritmo respiratório, observe se você não está forçando. Na verdade, nem precisa ficar observando muito, porque você vai perceber que se você estiver forçando a respiração, em pouco tempo você realmente vai ficar sem ar. Você vai perder o fôlego e vai ficar ofegante. Então, à medida que você realiza o exercício respiratório, é fundamental você preservar o conforto, preservar a naturalidade, respirar da forma mais natural possível, mas progressivamente lenta, cada vez mais lenta, mantendo o conforto, mantendo a naturalidade, sem provocar dificuldades e desconfortos. Uma vez que você consiga realizar esse trabalho respiratório, fica muito mais fácil entrar na meditação. Fica muito mais fácil lidar com as agitações mentais, que são outro obstáculo importantíssimo. A principal dificuldade de quem quer meditar, de quem está começando a meditar ou está retomando a meditação, é lidar com esse fluxo incessante de pensamentos. Existem frases que são muito comuns e que são entendidas como objeções à meditação. Por exemplo, meditação não é para mim. Eu sou muito agitado para meditar. Minha mente é muito agitada. Eu sou muito ansioso. Eu sou muito nervoso. Minha mente é muito acelerada. São frases que dizem a mesma coisa. Dizem o quê? Que essa prática de silêncio ela é impossível para mim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa avessa ao silêncio, tanto internamente, porque a minha mente é muito agitada, como externamente, porque eu gosto de barulho o tempo todo. Isso também acontece. Tem pessoas que gostam de barulho, por incrível que possa parecer. Então essas falas aparecem como objeções que, embora não pareçam, são legítimas, porque expressam uma condição mental que realmente inviabiliza a meditação. Como é que a gente lida com isso? Enfatizando os aspectos corporais e respiratórios e refazendo o processo de preparação para a meditação. Porque, em geral, uma mente agitada demais significa que a respiração também é agitada demais, e uma respiração agitada demais reflete um corpo que não está quieto. O corpo também sofre inquietudes. O corpo também tem a sua condição de ser agitado às vezes. O nervosismo, a ansiedade não são fenômenos exclusivamente mentais, são fenômenos corporais. Então, o que eu recomendo para muitas pessoas que me trazem essas objeções, essas dificuldades, volta 2 casinhas. Verifica como está a sua respiração. Verifica como está o seu corpo. Tenha certeza de que o corpo se aquietou. No yoga, um parênteses aqui, né? No yoga, que é de onde vem a meditação, existe uma expressão chamada Bhuta Jai. Bhuta é o corpo denso, né? O corpo bruto, os elementos.
E Jai ou Jaya é vitória, né, ou conquista. Ou seja, no sentido de você vencer os seus obstáculos corporais. Então, essa condição de Bhuta Jai no yoga é o que representa, expressa essa condição em que o corpo deixou de ser um obstáculo para a prática meditativa. E é justamente a isso que eu me refiro. Então, voltou 2 casinhas, verifica se o corpo já foi conquistado, entre aspas. Verifica se o corpo realmente deixou de ser um obstáculo, uma dificuldade. Porque talvez, se você está experimentando uma agitação mental, uma inquietude mental que realmente inviabiliza a sua prática, muito provavelmente o seu corpo está participando desse processo. Dificilmente você vai ser uma pessoa fisicamente relaxada e ao mesmo tempo mentalmente muito ansiosa. Não faz muito sentido. Eu tenho o máximo de descontração física, eu tenho o corpo relaxado, quieto, eu consigo me manter imóvel, mas a minha mente é muito agitada. Para a maioria das pessoas, ansiedade, agitação mental, inquietude mental vai se refletir de alguma forma num corpo também inquieto, num corpo agitado, num nervosismo que está ali sob a pele, às vezes, por menos que aquilo se manifeste explicitamente para quem está olhando de fora. Nem sempre a pessoa está ali com a mão tremendo o tempo todo, mas ela tem uma inquietude física que acompanha essa inquietude mental. Então, por isso é que vale aquela recomendação. Volte 2 casas. Verifica novamente a sua condição corporal. Refaça a quietude corporal, o relaxamento corporal. Em seguida, verifique a sua condição respiratória. Refaça a sua quietude respiratória, a sua lentidão respiratória. E estas coisas vão contribuir enormemente para desacelerar o fluxo de pensamentos. Talvez você não consiga entrar imediatamente na meditação, uma vez que você tenha realmente estabelecido quietude física e respiratória. Mas o seu nível de agitação mental naturalmente vai cair muito. E vai se tornar enormemente mais fácil, infinitamente mais fácil você entrar na meditação. Ou, mesmo que você não tenha plena quietude mental para começar a meditação, você vai perceber que esse fluxo de pensamentos ele é muito mais domesticável, ele é muito mais seguro, ele vai provocar muito menos agitação global, digamos assim. E provavelmente não vai constituir um obstáculo importante. Em outras palavras, você ainda vai ter agitação mental no início da meditação, mas você vai perceber que aquilo é aceitável. São níveis toleráveis de agitação mental. Níveis que possibilitam aquilo que é essencial na meditação, que é a contemplação. A atitude contemplativa, de observar os pensamentos e permitir que eles passem, sem aquele desejo de agarrar cada um desses pensamentos e perpetuá-los, evitar que eles morram. Vale aqui um outro parênteses. É da natureza dos pensamentos morrer. É da natureza dos pensamentos essa dissolução, eles se dissolvem naturalmente, desde que você não queira agarrá-los o tempo todo. Eles vão passar por você, eles vão se manifestar na sua tela mental. Mas se você não agarrá-los, e mais ainda, se você não agarrá-los e ficar alimentando esses pensamentos, eles vão se dissolver naturalmente. E o que sobra nesse passar de pensamentos constante, o que permanece é essa atitude contemplativa que é, por definição, silenciosa. Essa atitude contemplativa é o próprio silêncio.
E é isso que precisa prevalecer durante a sua prática de meditação. Esses 3 níveis, o nível corporal, o nível respiratório, o nível mental, são os 3 níveis que realmente são importantes para quem está começando na meditação. Porque são nesses 3 níveis que surgem as principais dificuldades, algumas delas como as que eu mencionei aqui até agora. Como eu disse, ao longo do meu curso eu trato desses 3 níveis, detalho como eles funcionam, as dificuldades que decorrem de cada um desses níveis, em cada um desses níveis, e como lidar com isso. E é esse tipo de orientação que eu também passo para alunos meus, para mentorandos meus, sejam os que estão se iniciando na meditação agora, sejam aqueles que já têm um certo tempo de prática ou que estão retornando à prática e que querem realmente investir seriamente no mergulho no silêncio profundo, que é a própria meditação.